Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Perdão, as crianças estão liberadas para o culto na sala. Todos acharam, irmãos? Mateus 4, versículo 1 ao versículo 11. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Nosso Deus, nós estamos na Tua presença e mais uma vez, Senhor, nós carecemos totalmente da Tua graça. Eu careço da Tua graça para ministrar a Tua palavra ao Teu povo. Todos nós carecemos da Tua graça para darmos ouvidos à Sua voz nessa noite. Que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais para vermos a Tua grandeza. E que o Senhor ministre a cada um de nós, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade, para que cresçamos no amor pelo Senhor, para que os fracos sejam fortalecidos, para que os perdidos sejam salvos, para que o Senhor seja em tudo glorificado, ó Deus. Nós nos entregamos em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, normalmente ao tratarmos da redenção que Jesus Cristo realizou em nosso favor, nós frequentemente gastamos grande parte do tempo enfatizando os aspectos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. A verdade gloriosa de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Todavia, algo que nós não costumamos falar com muita frequência, mas que é necessário entendermos e sempre termos em mente, é o fato de que a nossa redenção não está relacionada apenas com a morte e com a ressurreição do Senhor, mas também com a sua vida. Ou seja, a nossa salvação depende também do modo como Cristo viveu enquanto esteve nessa terra. E isso inclui a sua vitória sobre a tentação. Visto que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, sucumbiram à tentação no Éden quando foram tentados pela serpente, pelo diabo, eles deram ouvidos à voz do diabo e comeram do fruto da árvore que Deus disse que não poderiam comer, porque quando comessem certamente morreriam. Visto que eles sucumbiram e colocaram assim toda a humanidade no estado de miséria e de perdição, era necessário então que o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele viesse como homem, como nosso representante a essa terra, e assim como nós, ele fosse também tentado
mas saísse vitorioso, triunfante da tentação. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, irmãos, é sobre esse aspecto da nossa salvação que nós iremos tratar nesse texto essa noite. E eu dividi esse texto em duas partes básicas. A primeira parte nós vamos ver a tentação do diabo contra o Filho de Deus, e na segunda, como o Filho de Deus suporta e vence a tentação. E sendo Jesus o nosso supremo exemplo, nós temos que aprender com Ele como vencer as tentações do diabo. Então, primeiro aí, em relação à tentação do diabo contra o Filho de Deus, a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que mesmo após nós termos experiências extraordinárias com Deus, o diabo pode nos tentar. O versículo 1 começa assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa palavra então, ela sugere uma continuidade. Significa que algo anteriormente estava acontecendo, e então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que estava acontecendo? Se vocês voltarem aí no capítulo 3, nos dois últimos versículos, versos 16 e 17, vai relatar sobre o batismo de Jesus. E o texto diz que, sendo Jesus batizado, ele subiu logo da água, ele saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nunca houve, irmãos, e nunca haverá um batismo semelhante ao batismo do nosso Senhor Jesus. Foi uma experiência inigualável, extraordinária. E toda a Santa Trindade estava presente nesse batismo. O Deus Filho está sendo batizado. E ao sair da água do batismo, os céus se abrem. E o Deus Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, capacitando para o seu ministério. E o Deus Pai brada do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E o que acontece logo após essa experiência extraordinária de Jesus é que ele é imediatamente conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora veja que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que foi a Jesus, não foi Jesus que foi sozinho ao deserto, foi o Espírito Santo que o conduziu para ser tentado. E por que o Espírito Santo conduziu? Como eu disse anteriormente, Jesus ele é o segundo Adão, ele é o nosso representante. E ele precisava passar pelas mesmas tentações que o seu povo passou e triunfar nessas tentações. Se nós lermos com atenção o Evangelho de Mateus, a gente vai ver algo muito interessante. Que Mateus, ele nos apresenta de forma muito bela, Jesus fazendo uma recapitulação da história do seu povo e vencendo em tudo aquilo que o seu povo fracassou. Lembra do povo de Israel, o povo escolhido de Deus? O povo de Israel viveu durante muitos anos cativo no Egito, até que um dia Deus decidiu, como havia prometido, libertar o seu povo. Aquele povo sai do Egito, ali sendo guiado por Moisés, que era o Redentor, que representa Cristo, e ao sair do Egito eles passam pelo Mar Vermelho, e Paulo vai dizer que aquela passagem pelo mar era um tipo de batismo que eles estavam experimentando. Depois que eles passam pelo Mar Vermelho, eles vão para o deserto, onde ficam ali por 40 anos no deserto, por conta da desobediência a Deus. E é nesse deserto que Moisés sobe o Monte Sinai, e recebe as tábuas da lei, e promulga a lei de Deus diante do povo. E quando a gente lê o relato de Mateus, nós vemos aqui dos capítulos 1 ao 7, exatamente isso. Vocês veem Jesus, no capítulo 2, o nascimento de Jesus, e em seguida a sua fuga para o Egito. Ele precisa ir para o Egito para não ser morto. Depois Jesus retorna do Egito, e Mateus relata logo na sequência o seu batismo.
Essa experiência extraordinária que nós vimos. Logo após o batismo, o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, para triunfar naquilo que o povo desobedeceu. E se vocês continuarem lendo o capítulo 5, 6 e 7, vocês vão ver que logo após Jesus sair do deserto, ele sobe ao monte e ele promulga a sua lei. Ele promulga as bem-aventuranças. Então, Jesus está aqui cumprindo aquilo que o seu povo não cumpriu. E veja, irmãos, que assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, também nós, como filhos de Deus, podemos ser conduzidos à tentação. Deus pode fazer isso, Deus pode nos conduzir a situações onde seremos tentados, ou nos permitir ser tentados para provar a nossa fé. Tiago 1,13 diz que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. Mas é verdade também que Deus pode permitir que sejamos tentados. Lembra de Jó? Um homem justo, um homem temente a Deus. E certo dia Satanás se apresenta diante de Deus e Deus diz para Satanás: você viu o meu servo Jó? Ele é homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, por assim dizer, coloca Jó numa enrascada. Jó estava tranquilo, vivendo uma vida de fidelidade a Deus. E Deus o apresenta a Satanás e diz: esse é o meu servo, ele é fiel, ele teme a mim. E Satanás diz: mas também o Senhor dá tudo para ele? Deixa eu tocar nele para o Senhor ver se ele não vai te negar. E Deus poderia dizer: não, você não vai tocar no meu servo porque ele é fiel a mim. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse: tudo bem, pode tocá-lo, só não tire a vida dele. Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus servos, Jó perde as suas riquezas, Jó fica cheio de chagas a ponto de ter que se coçar com um caco de telhas, mas Jó não nega a Deus. Jó nunca soube por que Deus havia permitido que ele passasse por aquilo, mas no final do livro nós vemos Jó dizendo: Senhor, agora eu me abomino no pó e na cinza. Por mais justo que aquele homem fosse, ele se reconhece como pecador diante de Deus. E ele diz: Senhor, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os laços, a comunhão entre Jó e Deus foram estreitados quando Jó passou pela provação. Então Deus pode também permitir, irmãos, que sejamos provados, mesmo após termos experiências extraordinárias com Ele. Mas Ele o faz para que nós sejamos fortalecidos, amadurecidos, e o nosso relacionamento com Ele seja mais íntimo, mais intenso. Nós também vemos aqui que mesmo quando nós estamos usando diligentemente os meios de graça que Deus nos deu, o diabo pode nos tentar. Olha os versículos 2 e 3. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja, Jesus está utilizando aqui um meio de graça que é o jejum. Ele passa 40 dias e 40 noites jejuando, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, 40 dias e 40 noites na dependência de Deus, cheio do Espírito Santo, e veio a ele o tentador para o tentar. Mesmo Jesus usando diligentemente os meios de graça que Deus deu, o diabo está indo tentar a Jesus. E note, irmãos, que Jesus não foi tentado apenas após os 40 dias de jejum. A gente faz uma leitura rápida, parece que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites e depois foi tentado pelo diabo. Mas não, a intenção de Mateus aqui é nos mostrar o ápice da tentação. É nos mostrar quando a tentação chegou no seu clímax, no seu momento mais difícil. Mas tanto Marcos como Lucas nos informam que Jesus foi tentado durante todos os 40 dias em que ele estava em jejum e oração. Mesmo, irmãos, quando nós estamos usando diligentemente os meios de graça que Deus nos deu, o diabo pode nos tentar. Mesmo quando nós estamos lendo as Escrituras constantemente, orando, jejuando, desfrutando constantemente da comunhão com os irmãos que nós de fato devemos fazer para sermos fortalecidos, o diabo pode nos tentar.
Também vemos aqui que mesmo os mais fiéis filhos de Deus são tentados pelo diabo. O diabo agora ele vai tentar Jesus em 3 áreas: na área física, na fome que Jesus estava sentindo; na área religiosa, ele vai usar a própria palavra de Deus para tentar o nosso Salvador; e na área política, ele vai tentar a Jesus oferecendo a ele os reinos desse mundo. Primeiro, a área física, no verso 3, diz que, chegando-se a ele, o tentador diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja, irmãos, se tu és o Filho de Deus, o diabo começa tentando plantar uma dúvida quanto à filiação de Jesus. Se ele de fato é o Filho de Deus, se Deus de fato cuida dele como um pai cuida do filho. E por que ele faz isso? Nós vimos no relato do batismo de Jesus que, quando Jesus saiu da água, Deus o Pai bradou do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E não há motivos para nós imaginarmos que o diabo não estava presente na tentação de Jesus. O diabo ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem uma legião de demônios que o auxiliam, que trabalham para ele, mas ele não é, somente Deus é onipresente. Então o diabo, por assim dizer, ele precisa se ater a determinadas pessoas. E com certeza ele vai se ater àqueles que são mais fiéis a Deus. Ele vai buscar derrubar aqueles que são mais fiéis a Deus. E no batismo de Jesus, ele certamente estava presente, e ele acompanhou a trajetória de Jesus. Ele acompanhou a infância, como Jesus era um filho maravilhoso, como ele tratava as pessoas, as palavras que saíam da sua boca, o servo fiel que ele era a Deus. E no momento do batismo ele ouve Deus Pai dizer: este é o meu Filho amado. E ele vem a Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, você é mesmo Filho de Deus? Então prova. Um filho de Deus passando necessidade? Um filho de Deus passando fome? Será que de fato o Pai está cuidando de você? O diabo, irmãos, foi o primeiro teólogo da prosperidade. O primeiro a ensinar que os filhos de Deus não podem passar necessidades. Ele tenta convencer Jesus a deixar de lado a dependência do Pai e agir por conta própria. Ele tenta fazer Jesus acreditar que aquilo que Jesus não tem, que é o alimento físico, é mais necessário e vai trazer mais alegria e mais felicidade a Jesus do que aquilo que Jesus já tem, que é a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Pai. Foi assim que ele fez com Adão e Eva no Éden. Eles tinham tudo no Éden, irmãos. Uma perfeita comunhão com Deus. Eles poderiam usufruir de tudo no jardim. Somente um fruto eles não poderiam comer. E foi nesse fruto que Satanás o tentou: é disso que vocês precisam. Se vocês comerem dessa árvore, vocês serão mais felizes. E o homem sucumbiu à tentação de Satanás. É assim que ele faz conosco, irmãos. Se você está jejuando, ele vai sugerir que você não precisa passar fome, você é um filho de Deus. Se você está com problema no seu casamento, ele vai sugerir que você não precisa passar por isso, você pode buscar alguém fora do seu relacionamento conjugal. Se você está com problema na sua finança, ele vai sugerir que você consiga dinheiro fácil de forma ilícita. Satanás sabe como nos tentar, ele sabe trabalhar nas nossas debilidades e necessidades, e ele faz com que coisas lícitas, coisas justas se tornem pecaminosas. É pecado ter dinheiro? Não é pecado ter dinheiro, mas ter dinheiro de forma ilícita, injusta, é pecado. É pecado o sexo? Não, o sexo é uma dádiva de Deus que Deus deu para desfrutar no casamento, mas ter relacionamento fora do casamento é pecado. É pecado ter fome? Não é pecado. É pecado comer? Não, mas é pecado quebrar o jejum por motivos fúteis. E o diabo sabe como fazer isso conosco, irmãos. Quantas vezes nós já quebramos jejuns? Ele nos tenta, como ele tentou Jesus. E a resposta de Jesus, no verso 4, é categórica. Jesus diz, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus. Jesus está citando aqui Deuteronômio 8, versículo 3. Ele está lembrando que a Satanás da fidelidade de Deus, quando Deus cuidou do povo de Israel durante 40 anos no Egito. Deus deixou aquele povo passar fome por um determinado tempo. Então Deus supriu a necessidade daquele povo com o maná, que a Bíblia diz que é o pão dos anjos. E o texto de Deuteronômio diz que Deus fez isso para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está demonstrando aqui a fidelidade de Deus como Pai. Jesus está dizendo: Satanás, você quer me fazer entender, você quer me fazer acreditar que o alimento físico é mais importante para mim, mas não, Satanás. Eu só preciso da fidelidade e dos cuidados do meu Pai. Eu só preciso da palavra do meu Pai. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Nós só precisamos da fidelidade do nosso Deus, que é o nosso Pai. Nós só precisamos do que Ele nos diz na sua palavra. A palavra pelo qual Ele criou todas as coisas, a palavra pelo qual Ele sustenta todas as coisas, ela é a verdade absoluta e ela nos é suficiente. É através dela que nós vamos vencer as tentações de Satanás. Satanás não obtém êxito e ele parte para a sua segunda tentação. Ele vai tentar Jesus na área religiosa. Olha os versículos 5 e 6. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Veja, irmãos, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Mais uma vez, Satanás tenta lançar dúvidas e ele lança aqui um desafio a Jesus. Já viu quando dois jovens estão discutindo a ponto de quererem brigar? E aí um vira para o outro e fala assim: se você é homem, encosta a mão em mim. Ele sabe que a pessoa que está na frente dele é um homem, ele não tem dúvida disso, mas ele quer desafiá-lo, para que aquela pessoa tome uma decisão precipitada, para que ele caia na confusão. E é isso que Satanás está dizendo aqui: você é mesmo Filho de Deus? Então lança-te de aqui abaixo. E olha o argumento de Satanás: porque está escrito. Porque está escrito. Ao perceber que Jesus havia usado a palavra de Deus para vencer a primeira tentação, Satanás utiliza o mesmo método. Ele vai tentar Jesus com a própria palavra de Deus. Veja como ele é sagaz, irmãos. Ele diz: já que você é o Filho de Deus, já que você afirma confiar nos cuidados do Pai, já que você diz que a palavra do Pai é suficiente para você, então prova, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e não tropece com os seus pés em pedra. Uma lição muito importante que nós aprendemos aqui é que o fato de alguém saber intelectualmente a palavra de Deus, o fato de alguém saber de cor vários textos da palavra de Deus e citar a palavra de Deus, não significa necessariamente que essa pessoa seja de fato um filho de Deus, que de fato tenha comunhão com Deus, que de fato ame a Deus. Quem está citando a palavra de Deus aqui é o diabo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11 que o diabo ele se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. E é exatamente isso que Satanás está fazendo aqui diante de Jesus. Ele retira do contexto os versos 11 e 12 do Salmo 91 e os cita para Jesus, para fazer com que Jesus interprete de forma equivocada as promessas de Deus, para fazer Jesus agir com fanatismo, trocando a fé pela presunção, demonstrando uma falsa confiança em Deus. Meus irmãos, os filhos de Deus não agem com imprudência. Isso não é ato de fé. Ato de fé não é fazer o que Deus não nos ordenou fazer. Os filhos de Deus agem baseados no que Deus ordena na sua palavra. E somente isso. Nós precisamos ter cuidado com a sagacidade do diabo.
Conta-se a história de Elizabeth Miller, uma mulher de 45 anos, uma cristã. Ela ateou gasolina na sua própria roupa. E ela disse que pela fé ela iria atear fogo, e Deus iria livrá-la do fogo. O fogo não iria queimá-la. Ela contou essa história quando estava internada no hospital, se recuperando de graves queimaduras, e infelizmente essa mulher veio a óbito. Deus não tem compromisso com a nossa loucura, Deus tem compromisso com a sua palavra. E nós só podemos fazer aquilo que Deus prescreve que façamos. E mais uma vez a resposta de Jesus é categórica. Ele diz no verso 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, agir por conta própria, confiando em promessas que Deus não fez, não é um ato de fé, é presunção. E presunção, irmãos, é colocar Deus à prova, é tentar a Deus. Satanás é perseverante, é insistente, ele vai para a sua terceira tentação. Ele vai tentar Jesus agora na área política, na ambição. Ele vai oferecer a Jesus os reinos desse mundo. Olha os versos 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Uma vez que o diabo não conseguiu êxito ao tentar Jesus na área física e na área religiosa, ele agora vai tentar Jesus na área política, na ambição, oferecendo a Jesus todos os reinos desse mundo. Ele promete, irmãos, dar a Jesus os reinos desse mundo, dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo, irmãos, está mentindo para Jesus, ou no máximo, dizendo uma meia-verdade. Há um tipo de tensão aqui no texto. Por um lado, o diabo de fato governa os reinos ímpios desse mundo. Mas por outro lado, nós precisamos nos lembrar que ele não governa como dono legítimo, ele é um usurpador. Os reinos desse mundo nunca pertenceram de forma legítima a Satanás. Textos como Efésios 2, verso 2, que diz que ele é o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Ou 2 Coríntios 4, verso 4, que diz que ele é o Deus desse século. Ou 1 João 5,19, que diz que todo mundo jaz no maligno. Esses textos apenas demonstram, irmãos, que Satanás exerce influência e domínio sobre aqueles que ainda não foram salvos por Jesus Cristo. Mas esses textos não ensinam que o diabo é o dono legítimo dos reinos desse mundo. Os reinos desse mundo pertencem unicamente ao nosso Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. O Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao nosso Deus, e Deus deu ao seu Filho o reino, os reinos desse mundo. Jesus Cristo é o dono legítimo de todos os reinos desse mundo. Nas palavras de Abraham Kuyper, ele disse, não há 1 centímetro sequer nesse vasto universo que Jesus Cristo não possa colocar a mão e dizer, é meu, me pertence. O diabo é usurpador, irmãos. Ele governa de forma ilegítima, mas haverá um dia, diz a Bíblia, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, ele é o pai da mentira, ele promete aquilo que ele não pode dar. Ele nos promete vida e ele nos paga com a morte. Ele nos promete alegria e ele nos paga com tristeza, com desgosto. Foi assim que ele fez no Éden. E foi assim, e é assim que ele continua fazendo até hoje. Voltando aqui em Adão e Eva, ele chega para Eva e diz, vocês não precisam se preocupar. Vocês não vão morrer se vocês comerem desse fruto. É porque Deus sabe que quando vocês comerem, vocês serão como Ele. Olha a proposta que Satanás faz, irmãos. Olha o que ele está oferecendo. Ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E num certo sentido, ele estava dizendo a verdade. Quando nós vemos o relato em Gênesis 3, 22, o próprio Deus disse, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Mas em que sentido Satanás estava dizendo a verdade? Em que sentido nós nos tornamos como Deus, sabendo o bem e o mal?
Pensa num oncologista. Um oncologista é alguém que sabe tudo sobre câncer. Mas ele não é alguém que é afetado pelo câncer. O paciente é a pessoa afetada pelo câncer. O oncologista sabe tudo sobre o câncer, mas não é afetado por ele. Mas o paciente conhece o câncer porque ele está contaminado pelo câncer. Assim é conosco. Deus sabe tudo sobre o pecado, mas Deus não é afetado pelo pecado. Mas quando os nossos pais caíram no Éden em pecado, nós fomos afetados pelo pecado. Nós passamos a conhecer o pecado pelo lado do paciente. O pecado é esse câncer que está nos matando a cada dia. O pecado é esse câncer que luta para nos afastar do nosso Deus. É isso que Satanás fez, irmãos. Ele prometeu que seríamos como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o que aconteceu foi que nós ficamos mortos em ofensas e pecados. Conhecemos o mal pelo lado do paciente. E mais uma vez a resposta de Jesus, no verso 10. Jesus diz: vai-te, Satanás. Saia daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus, irmãos, o segundo Adão, o nosso representante, ele venceu o diabo em todas as suas tentações, e ele venceu no nosso lugar. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela obra de Cristo, porque Ele foi perfeito e a sua justiça nos é imputada. Agora, indo para o final, nosso segundo tópico: como o Filho de Deus suporta e vence a tentação? Primeiro, o Filho de Deus venceu a tentação através do poder do Espírito Santo. Toda a vida de Jesus foi marcada, irmãos, todo o seu ministério foi marcado pelo poder do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi capacitado pelo Espírito na ocasião do seu batismo. As curas que ele efetuou foram no poder do Espírito Santo. Os demônios que ele expulsou no poder do Espírito Santo. Os mortos que ele ressuscitou no poder do Espírito Santo. A sua crucificação foi feita no poder do Espírito Santo. A sua ressurreição ao terceiro dia dos mortos foi efetuada no poder do Espírito Santo, irmãos. Lembre-se que Jesus era Deus, mas ele também era totalmente homem, 100% homem. E como homem, tudo quanto Jesus fez, ele o fez no poder do Espírito Santo. E se nós quisermos vencer, irmãos, a tentação de Satanás, nós precisamos também ser crentes cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos rogar a Deus: Deus, dá-me do teu Espírito. Enche do teu Espírito, Senhor, para que eu possa ser fiel a Ti, para que Satanás não sobrepuje sobre mim, para que Satanás não me vença nas suas tentações, para que eu possa, Senhor, Te amar e andar em obediência à Sua palavra e executar as Suas obras. Dá-me, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Nós carecemos ser cheios do Espírito de Deus, irmãos. Nós precisamos rogar a Deus todos os dias, para que Ele nos encha do Teu Santo Espírito. E nós seremos crentes muito melhores do que nós somos. Nós não seremos facilmente enganados pelo diabo, e nós faremos com muito mais facilidade as obras do nosso Deus. Também, Jesus venceu através da consciência que Ele tinha da sua identidade. Jesus sabia que Ele era o Filho de Deus. Jesus sabia de onde Ele veio e sabia para onde Ele ia. Jesus nunca duvidou, nunca deixou de confiar nos cuidados do Pai. Mesmo no Getsêmani, quando Ele estava naquele momento de intensa agonia, Ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a Tua vontade. Mesmo naquele momento de angústia, Ele confiava que a vontade do Pai era melhor para a vida dele. Ele sabia de quem Ele era filho. Nós precisamos, irmãos, ter convicção de que nós somos filhos de Deus. Isso vai nos fortalecer e nos fazer vencer as tentações de Satanás. Romanos 8, 14 a 17 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, estardes com medo da condenação, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós precisamos de ter consciência, convicção de que Cristo nos resgatou pelo seu sangue. No verso 16 de Romanos 8, irmãos, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter essa certeza. E eu te pergunto, você tem o testemunho do Espírito no seu coração de que você é de fato um filho de Deus? Ou você é alguém que vive cheio de dúvidas? Ou você é alguém que vive fraquejando na fé, porque não está certo de que Deus é o seu Pai, de que Ele te salvou? Se você tem dúvidas, eu te convido a olhar para a Escritura, olhe para a Palavra de Deus. Não para outras pessoas, não para o que você pensa ser um filho de Deus. Olhe para o que a Bíblia diz ser um filho de Deus. Confira a sua Bíblia se você está andando de acordo com o que Deus prescreveu. Veja, leia por exemplo várias vezes a primeira carta do apóstolo João, 1 João. Tem várias características que ele descreve ali para sabermos se somos filhos de Deus. Se você descobrir que a sua vida não está de acordo com o que prescreve a palavra de Deus, ore a Deus e diga: Deus, pode ser que eu não seja de fato salvo, pode ser que eu não tenha sido realmente alcançado por Jesus Cristo, a minha vida não está em harmonia com o que o Senhor ordena na sua palavra, então eu lhe peço, Senhor, salva-me, e Cristo pode te salvar. Se você olha para a palavra de Deus e percebe que em grande medida você tem se esforçado e lutado e andando de acordo com a palavra de Deus, mas mesmo assim há dúvida no seu coração, clame ao Senhor e diz: Deus, eu tenho lutado contra o pecado, eu tenho me entristecido quando peco, eu tenho me esforçado para fazer a sua vontade, mas ainda assim, Senhor, há momentos em que eu fraquejo, em que me vem dúvida se eu sou seu filho. Testifica ao meu coração pelo teu Espírito Santo, e Deus pode testemunhar pelo Espírito que você é filho dele. Para vencermos, irmãos, as tentações de Satanás, nós precisamos ter convicção de que nós somos filhos de Deus, porque se não tivermos, nós iremos fraquejar na fé. Em terceiro, o Filho de Deus venceu Satanás através da oração e do jejum. Nenhum dos 3 evangelhos afirmam que Jesus estava orando, mas isso não significa que ele não estivesse de fato orando. Nós temos fortes razões para concluir que Jesus estava tanto jejuando como orando. Por quê? Primeiro, porque embora seja comum a oração sem o jejum, não é comum o jejum sem oração. Nós podemos estar orando todos os dias e não estarmos jejuando, mas sempre que jejuamos, nós precisamos também orar. Então, Jesus com certeza estava orando também. Outra razão é porque os evangelhos dão abundantes testemunhos da vida de oração que Jesus tinha. Jesus orava em todo o tempo, irmãos. Ele estava constantemente se retirando para buscar o Pai em oração. E por que num momento de tentação como esse ele não estaria orando? Ainda o próprio Jesus, antes da sua crucificação, ensinou aos discípulos que eles deveriam orar para não entrar em tentação. E ele não estaria orando passando por uma tentação tão terrível como essa? E por fim, em Mateus 17, 21, Jesus ensina aos seus discípulos que há certos tipos de castas, de demônios, que não podem ser expulsos, senão pelo jejum e pela oração. Veja que ele junta as duas coisas, o jejum e a oração. Ele não trata da oração separado do jejum, quando ele se refere ao jejum. Então, para vencermos as tentações de Satanás, nós precisamos ter uma vida de profunda oração e nos dedicarmos com mais frequência à prática do jejum. E eu te pergunto, como é que está a sua vida de oração? Com que frequência você tem se colocado diante de Deus em oração? Com que frequência você tem jejuado? Com que frequência? Meus irmãos, nós temos aqui na igreja 30 minutos de oração antes de cada culto. Na quarta, na sexta, temos oração aqui, 1 hora de oração na segunda-feira, temos a oração das irmãs. E muitas vezes
na maioria das vezes, nós não participamos da oração. A maioria dos membros não participam da oração. Não participam. Irmãos, não é falta de tempo. É falta de compromisso com Deus. É falta de amor por Deus. É falta de zelo por Deus. Se nós colocarmos aqui no domingo a oração às 18h30 e o culto às 19h, a maioria vai chegar das 19h em diante. Se nós colocarmos o culto aqui 19h30 e a oração 19h, a maioria vai chegar de 19h30 em diante. Nós precisamos, irmãos, ter zelo e compromisso com a obra de Deus. Nós precisamos nos deleitar na presença dEle. Martin Lloyd Jones disse algo muito importante num livro que eu li sobre ele. Ele disse que quando você vê um crente que não gosta de orar, não significa necessariamente que ele é um devasso que está vivendo o tempo todo na prática do pecado. Significa que ele ainda não reconheceu a paternidade de Deus. Os olhos dele ainda não foram abertos para ver a beleza do Pai que ele tem. E é por isso, irmãos, que Jesus tinha uma vida tão profunda de oração, porque ele conhecia profundamente o seu Pai. Talvez a nossa falta de oração seja porque o nosso conhecimento de Deus é muito limitado. Por isso a nossa falta de compromisso com a obra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos relacionar com Deus. Agora veja, se você é alguém que não vem à oração porque você realmente não pode, porque você realmente não conseguiu estar aqui, desconsidera o que eu estou falando, não é para você. Agora, se você sondar o seu coração e chegar à conclusão de que muitas vezes você pode estar aqui e decide não estar, então avalie a sua fé, avalie a sua comunhão com Deus, avalie se você de fato ama. Porque aquele que ama a Deus tem compromisso com Ele e com a sua obra. E por fim, irmãos, Jesus vence a tentação através da palavra de Deus. Nas 3 vezes que o diabo tentou a Jesus, Jesus respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Muitas vezes nós somos enganados pelo diabo, irmãos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não gostamos de ler a palavra de Deus. Efésios 6,17 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ou seja, ela é a nossa arma de ataque contra o diabo. Quando o diabo vier nos tentar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e atacá-la, atacar o diabo com ela. Nós precisamos dizer como Jesus: está escrito, Satanás, você não vai me vencer. Eu conheço o meu Deus, eu conheço os cuidados do meu Pai, eu conheço a sua palavra e eu não vou cair na sua tentação. Mas muitas vezes nós caímos por não conhecermos a palavra de Deus. Nós deveríamos, irmãos, ler a Bíblia pelo menos uma vez todo ano. Pelo menos uma vez todo ano. É vergonhoso, mas a maioria dos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia toda. A maioria dos membros que se assentam nas cadeiras do templo nunca leram a Bíblia toda. Pessoas com 10, 20, 30, 40 anos de evangelho nunca leram a Bíblia toda. E mais uma vez, meus irmãos, não é falta de tempo, é falta de compromisso com Deus. Se nós lermos 3 ou 4 capítulos da Bíblia por dia, e nós vamos gastar aí 30, 40 minutos no máximo para fazer isso, no final do ano nós teremos lido toda a palavra de Deus. Irmãos, como nós teremos crescido na palavra de Deus? Como nós teremos crescido na nossa comunhão e no nosso conhecimento de Deus? Nós precisamos nos esforçar, irmãos. Nós temos um Deus que nos resgatou dos nossos pecados através do sangue do seu Filho, e nós precisamos conhecê-lo através da sua palavra. Precisamos conhecer profundamente a palavra do nosso Deus. Se o diabo, irmãos, que é o pior adversário de Deus, conhece profundamente a palavra de Deus, nós que somos filhos amados não deveríamos conhecer? Imagine se Jesus não conhecesse nada da Escritura. Ele estava ali como homem sendo tentado pelo diabo, mas ele conhecia tudo que o diabo tentava. Jesus tinha uma resposta bíblica para ele, porque ele amava o seu Pai e amava a sua palavra. Para vencermos as tentações de Satanás, nós precisamos conhecer, amar e viver cada momento da nossa vida em obediência à palavra de Deus.
Faz um compromisso com Deus, irmãos, nesse ano que vai iniciar agora, 2025. Faça um compromisso entre você e Deus. Não algo pesado ao seu coração, mas compromisso. Deus, nesse ano de 2025 eu vou me esforçar tanto quanto eu puder para ser um servo melhor, para estar mais presente nos cultos, para participar das orações, para ler a Bíblia toda durante esse ano. De manhã você lê um capítulo, de tarde você lê outro, à noite você lê outro. Rapidamente você fará isso. Se você não conseguir, não tem problema, irmãos. Continue tentando, continue se esforçando. No final do ano você vai ter lido muito mais do que você já leu a sua vida toda. Se Deus tocar ao seu coração, faça um compromisso com Ele e diz: Senhor, para esse ano de 2025 eu quero ser diferente, eu quero ser cheio da Tua graça, do Teu Espírito, ter certeza de que o Senhor é o meu Pai e cuida de mim, e eu quero conhecer profundamente ao Senhor por meio da Sua palavra. Eu quero ler pelo menos a Bíblia toda nesse ano de 2025, Senhor. E Deus vai te dar graça para fazer isso. E assim, nós não seremos enganados pelo diabo, nem pelo nosso coração pecaminoso. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, Pai, pela Tua palavra. Nós temos um adversário terrível, Senhor, que quer nos destruir, que quer tirar a nossa paz, a nossa comunhão com o Senhor. E nós carecemos da Tua graça, do poder do Espírito Santo, carecemos da certeza de que somos Seus filhos, e carecemos de conhecer profundamente a Sua palavra, para não sermos enganados por Satanás. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós somos negligentes. Muitas vezes nós podemos trabalhar para o Senhor, nós podemos passar mais tempo na Sua presença, e nós decidimos não passar porque nós priorizamos outras coisas. Tenha misericórdia de nós, Deus, porque somos fracos, e que o Teu Espírito nos sustente e nos capacite a fazer a Sua vontade e ter um maior compromisso com o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.